Bom dia, pessoal. Vamos fazer aqui a correção do capítulo 5 do nono ano. Tá? Então preste atenção, eu vou fazer as questões comentadas. Lembrando que já tem as aulas gravadas. Isso aqui não é uma aula, é só um comentário sobre a resolução das questões do capítulo 5. Se você quiser aula de verdade, clica aí no card que você vai ver o assunto mais detalhado, mais explicado. Beleza? Capítulo 5, então, período entre guerras, regimes autoritários e totalitários. Vamos falar aqui da nazismo, fascismo, do salazarismo e também do franquismo na Espanha, e de como esses regimes têm uma conexão, né, temporal e ideológica, principalmente regimes autoritários dos anos 30, advindos aí das crises econômicas, né, sociais da década de 20, tá certo? Uma consequência direta aí da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, e também da crise de 1929, tá certo? Então, lá na página 2, para começar, a gente tinha a foto, né, de Benito Mussolini e Adolf Hitler, né? E a primeira pergunta: identifique e comente quem são os personagens que aparecem na imagem. Lembrando que se você não sabe, se você não conhece os personagens que aparecem nessa imagem ou em qualquer outra imagem, procure as legendas ou o título das imagens. Nesse caso aqui a legenda explica, né? Uma foto aí de Ladislav Lupa, Mussolini e Hitler em Berlim. Então, já está apresentando aqui os dois personagens, tá certo? Que nações estiveram sob o comando desses dois governos? Vamos seguir a ordem da foto. Mussolini comandou a Itália e Hitler a Alemanha. Bom, bem fácil e bem simples essa questão número 2. Depois, na página número 3, temos uma questão de alternativa, tá certo? Eu não vou ficar comentando todos aqui. Então, lá. Apenas a afirmativa 1 está correta. O que diz a 1? Pelo Tratado de Versalhes, ficou determinado que a Alemanha cederia o território do Sarre, rico em minas de carvão, por um prazo de 15 anos à França, tá certo? Uma das reparações da guerra aí. Essa afirmativa é verdadeira, apenas ela está correta, a 2 e a 3 são falsas, tá certo? E o Tratado de Versalhes não impediu o desenvolvimento da França, a Itália e a Alemanha não fizeram parte da Tríplice Entente, não, tá bom? Então, alternativa E de Estado está correta, beleza? Vamos partir aqui para a próxima, que é a página 5. Aí traz um texto lá do Eric Hobsbawm na página 4 anterior, tá? E pergunta: de acordo com a análise, assinale a alternativa correta, que é a alternativa C de casa, tá bom? Apenas as alternativas 1 e 2 estão certas. O radicalismo político que caracterizou a Europa no período entre guerras pode ser atribuído à crise causada pela Grande Guerra. Sim, verdadeiro. 2. Um fator decisivo para que setores da sociedade europeia apoiassem os governos de extrema-direita foi a implantação de um governo socialista na Rússia. Verdade, que gerou medo, né, de uma revolução socialista em países ocidentais. Então essas duas são verdadeiras. C. De acordo com o Hobsbawm, o fascismo já era expressivo na Europa desde antes de 14. Não, ele fala justamente o contrário, que havia figuras caricatas e populares, né, a estilo do Benito Mussolini e do Hitler desde antes da Primeira Guerra Mundial, mas eles nunca foram levados a sério, só passaram a ser levados a sério no contexto de crise do pós-guerra. Beleza? Então, alternativa C de casa aí. Vamos lá para agora página 7. Vamos ver o que diz a página 7 aqui. De acordo com o texto, por que o partido fascista foi aceito na Itália? Né? Esse texto aí, do Geoffrey Blaney, aponta que houve uma grande recuperação econômica dos empregos, da confiança, né, da população no Estado, na melhora da economia. Tudo isso aconteceu sobre os primeiros anos, né, do governo Mussolini. Portanto, né, com a resposta aí da A, porque a vida econômica se fortaleceu, a crise foi superada e houve geração de empregos. E a B, quais foram as consequências sofridas pelos italianos pela aceitação do regime de Mussolini? Bom, consequências foram censura dos meios de comunicação, né, o estabelecimento de um regime de partido único, né, cada vez mais autoritário, que perseguia opositores políticos, inclusive matando alguns, e depois o estabelecimento de um regime
extremamente autoritário, em alguns casos até totalitário. Então, essa é a P, tá bom? Vamos agora lá para a página 9. Caracteriza a situação da Alemanha após a Grande Guerra. Bom, a Alemanha estava devastada, economia em ruínas, um problema de emprego, né? Então um desemprego muito grande, instalações industriais, ferrovias, tudo destruído, sem dinheiro para fazer essa reconstrução do país. Além disso, uma inflação problemática, né? Gigantesca, que só foi piorando, e uma perda de territórios, de confiança. Então, tudo isso eram características aí da Alemanha destroçada pela Primeira Guerra Mundial. E, obviamente, condenada a pagar duras dívidas e reparações por causa da Primeira Guerra, por ter sido responsabilizada. Número 2. Relaciona os efeitos da crise de 29 na Europa com a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Bom, na década de 20, um dos poucos parceiros que a Alemanha teve, que ajudou a tentar, né, começar a se reestruturar economicamente, um dos poucos parceiros foi os Estados Unidos da América. Né? Foi o grande financiador da reconstrução europeia. E foi um dos poucos países que ousou, né, colocar dinheiro na Alemanha. A França não ia fazer isso, a Inglaterra não ia fazer isso. Nenhum país europeu ia fazer isso porque eles estavam preocupados com suas próprias reconstruções. Só sobrava os Estados Unidos como opção. E os Estados Unidos fizeram isso. Porém, com a crise de 29, os Estados Unidos, ele mesmo entrou numa grave depressão e não tinha como ajudar mais ninguém. Com isso, a Alemanha, que nem tinha se recuperado ainda, afundou ainda mais na crise, tá bom? Então essa é a relação direta. Então temos aí a resposta da 2 também. Com essa crise, né, a economia em frangalhos na Alemanha, ficou mais fácil com que líderes populistas ganhassem espaço, ganhassem apelo junto ao povo. E nesse sentido aí é que Hitler consegue assumir o poder na Alemanha. Tá bom? Depois, vamos lá para a página 12. Lá para a página 12. Só um minuto aí. Vamos lá. 12 não, 13, desculpa. Página 13. A número 1, né? Vou passar a alternativa para vocês aí. A é verdadeiro, B falsa, C falsa, D verdadeiro, E verdadeiro. Então fica V, F, F, V, V. Certo? Então, violeta, violeta, faca, faca, violeta, violeta, tá bom? VV, aliás, V, F, F, VV. Número 2, né? Apenas 1 e 3 são verdadeiras, certo? Por se apresentar como uma solução alternativa ao socialismo, o fascismo foi inicialmente visto com bons olhos pelos estados vitoriosos da Primeira Guerra, verdadeiro. 3. Os governos de Franco na Espanha e Salazar em Portugal sofreram influências dos regimes fascista italiano e alemão. Sim, né? São 2 fatos verdadeiros aí, então apenas 1 e 3 verdadeiro. Alternativa aí de escola. E número 3. Com base em seus estudos, diferencia um governo autoritário de um governo democrático. Bom, a gente pode colocar várias características e apontar várias características, mas a primeira delas, né? Um governo democrático, ele tem respeito à oposição política. Aqui eu até vou ampliar aqui a minha imagem, que é importante deixar claro aqui algumas coisas. Então, um governo democrático, ele respeita a oposição política, ele considera que é importante e saudável a existência de vários partidos diferentes e várias pessoas pensando diferentes, com projetos diferentes para o país. Isso se chama pluralismo de ideias, pluralismo político. E ele tem tudo a ver com a democracia, certo? Segundo ponto, né? Um governo autoritário, ele suspende direitos básicos da população, ainda que, por algum tempo, ou, às vezes, geralmente, se valendo por um determinado tempo. Que direitos? Direitos de expressão, por exemplo, o direito de liberdade de vir, que é o direito à propriedade. Lembra que o governo do Hitler, por exemplo, expropriou, né, várias pessoas judias, né? Tomou bancos, tomou lojas, empreendimentos da população judia, tá? Então, até a liberdade de propriedade não era respeitada.
Então, essas são as principais características. Vocês podem apontar outras aí, né, como a censura e o controle dos meios de comunicação. Censura é você falar, ó, televisão X, você pode passar isso ou não pode passar isso. Tá? Então você fala, proíbe certas coisas. Mas havia também, quando a gente fala em controle dos meios de comunicação, a construção, né, de certos programas, de certas ideias, de certas linhas, né, tendência. Então, quando a gente fala em controle, não é só censura, mas também a imposição de certos temas, né, a veiculação de certos programas. Isso a Alemanha fez muito, né, indicava programas que favorecessem a construção da figura do Hitler como um grande líder, tá certo? Então, isso é um ponto bastante importante de ser destacado, tá? Então, aqui foi a 13. Vamos lá para 14, a final agora. Agora, diferencia um governo autoritário de um totalitário. Aqui já é uma divisão um pouquinho mais sutil, né? Coisa mais para especialista, né? Debates históricos desse tipo. Mas os governos totalitários, né, apresentam características comuns, obviamente, mas o totalitário ele é mais que o autoritário. Ele é um grau acima, ele é uma potência elevada, tá? Que inclui aí figura, um culto à figura do líder, tá? Como um fator distintivo. A aniquilação absoluta da oposição, tá? A oposição não tem espaço para nada. Ou ela é morta, ou ela é expulsa, tá? E além desse culto à figura, essa aniquilação da oposição, esse controle total dos meios de comunicação e a formação de uma cultura homogênea, de modo a fazer com que todo mundo pense do mesmo jeito, tá? Isso é uma característica fundamental dos governos totalitários que diferencia dos autoritários. Questão final, número 5, tá? Alternativa C. Apenas 2 e 4 estão corretas. Beleza? Então, é isso aí por hoje. E até a próxima aula, pessoal.